Muitas vezes basta que alguém estenda a mão para que a vida de uma criança seja transformada. Leonardo Duarte teve essa chance e soube aproveitá-la. A infância vivida nas ruas, a parte e o sofrimento, fez com que tivesse um olhar mais sensível para desenvolver o seu trabalho atual. Ele é conselheiro tutelar. Matriz de São Bernardo do Campo. Ela fica bem no centro da cidade. Claro, em volta dela tem uma praça. Essa praça foi, durante muito e muito tempo, para um dos conselheiros do Conselho Tutelar, a casa, o ponto de encontro dos amigos, o trabalho e até a educação. Aqui começa a história desse homem, do Leonardo Duarte. Por volta de 13 a 14 anos foi quando eu comecei a vender bala no centro de São Bernardo do Campo. O meu caso, na verdade, é o seguinte, a minha situação foi mais de conflito familiar, né? Eu acabei adotando um posicionamento político, crítica política, algumas coisas que para minha família não era aceita, né? Essa rua lateral, à direita da Praça da Matriz, a Rua Rio Branco, era onde Leonardo pôs o pé na segunda fase profissional da vida dele, de adolescente. Como ele não quis se envolver com drogas e as balas já não rendiam o suficiente, ele passou a tomar conta desses carros que ficam aqui, na lateral dessa rua. E aqui ele já tinha que se envolver com os donos do pedaço. 50% do que eu lucrava era meu e 50% era da pessoa. E se não desse esse dinheiro? Eu nunca quis correr o risco. Ele e uma turma vinham para cá, entravam nessa ruazinha aqui, onde tinha uma casa abandonada. Aqui ficava o mocó da turma dele. O mocó é a casa onde eles usavam para dormir. Leonardo lembra que entre o trabalho de flanelinha e o mocó, conheceu ali perto a sede do projeto Meninos e Meninas de Rua. Ia ao lugar vez ou outra até ser abordado por esta amiga aí, hoje em dia. No início da década de 1990, Neia Bueno era estagiária no projeto. Acho que me chamou a atenção é que ele era um menino, acho que ele tinha 13 para 14 anos, né? E a coisa de estar trabalhando. Que eu falava assim, nossa, mas um menininho tão novo, por que ele está aqui trabalhando e não está na escola, não está fazendo outras coisas e ele tem que estar trabalhando. E aqui no projeto já desenvolvi esse trabalho, né? Com os meninos trabalhadores e que ficavam na rua. Você vendo hoje ele como integrante do Conselho Tutelar, que sensação desperta isso em você? Eu acho que é legal, é um reconhecimento, né? Eu acho que o trabalho que o projeto tem feito ao longo dos anos com os meninos, com a maioria dos meninos, acho que isso mostra pra gente que tem dado certo, né? Modéstia de Neia. Com ela, Léo decidiu voltar a estudar. Não encontrou vaga na escola e recorreu ao Conselho Tutelar. O procedimento, aberto em 95, está em cima da mesa, misturado aos novos. Junto com o desenho dos filhos, é parte do toque pessoal que dá ao gabinete no conselho. Sim, Léo formou família, cursou e trabalhou com fotografia até se tornar conselheiro. Aquele meninote que agradeceu ao conselho pela vaga no ensino fundamental, com texto pequeno terminando em Corinthians, tem hoje um site sobre direitos de minorias que chegou a mais de 50 mil acessos diários. Pretendo retomar esse ano o curso de Direito para poder me qualificar melhor, para poder atender as pessoas de forma mais adequada, hoje lá no Conselho Tutelar. Essa experiência de vida, como é que ela influencia nesse trabalho lá no Conselho? Ele faz a diferença? É a maneira de ter um olhar mais sensível, de se colocar no lugar do outro, né? De não inventar que está atendendo, de atender de fato todas as demandas apresentadas por cada indivíduo, cada criança, cada adolescente, cada família que nos procura, às vezes pedindo socorro, né? Como diminuir os abusos contra crianças e adolescentes? Quais os caminhos depois que se faz uma denúncia? São as dúvidas da população que o nosso especialista esclarece. Qual é o processo a partir de uma denúncia no Conselho Tutelar? Geralmente as pessoas ligam no Disque 100, o Disque 100 encaminha para o Conselho Tutelar local
perto da onde estaria ocorrendo a violação dos direitos da criança. O Conselho Tutelar vai lá verificar o que está de fato acontecendo, conversando com os familiares, conversando com os vizinhos, e depois que ele verifica essa situação, ele vai tomar algumas medidas. O que o poder público ou a sociedade poderia fazer com relação aos abusos contra as crianças? Na verdade, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que todos nós somos responsáveis por garantir os direitos de crianças e adolescentes, por deixá-los a salvo de qualquer forma de violência, de abuso, de constrangimento, de situação vexatória, de crueldade. Além disso, no Código Penal nós temos o crime de omissão de socorro. Quem verifica uma criança em situação de abandono, em situação de violência e se omite, essa pessoa pode responder, inclusive criminalmente. Veja o que diz o artigo 133 do Estatuto da Criança e do Adolescente para quem quiser ser um conselheiro tutelar. Artigo 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos: reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos, residir no município. No próximo bloco, uma sólida parceria entre uma ONG e o Conselho Tutelar. Tudo para garantir os direitos de crianças e adolescentes em Cotia, na Grande São Paulo. A criança tem que ser acolhida, ela tem que ter referências, ela tem que ter uma rotina diária, ela tem que ter aquela estrutura que uma família normalmente dá.